Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. 2. Após um ano de caixões, o quarto no 25º andar do Shiba Hilton parecia uma enormidade. Tinha 10 metros por 8, metade de uma suíte. Uma cafeteira brown branca soltava vapor em uma mesinha perto dos painéis deslizantes de vidro que davam para uma varanda estreita. Tome um café. Parece que você está precisando. Ela tirou a jaqueta preta. A pistola de dardos estava pendurada embaixo de seu braço, num coldre de ombro de nylon preto. Ela vestia um pullover cinza, sem mangas, com zíperes de aço sobre cada ombro. A prova de balas, Casey deduziu, derramando café numa caneca vermelha brilhante. Seus braços e pernas pareciam feitos de madeira. Casey, ele levantou a cabeça e viu o homem pela primeira vez. Meu nome é Armitage. O roubo escuro estava aberto até a cintura, mostrando o peito largo, musculoso e sem pelos, e a barriga rígida. Olhos azuis tão claros que Casey pensou em descoloração. O sol raiou, Casey. Este é seu dia de sorte, rapaz. Casey girou o braço e o homem se desviou fácil do café escaldante. Uma mancha marrom escorrendo pelo papel de parede, imitando papel de arroz. Ele viu o anel de ouro angular no lóbulo da orelha esquerda. Forças especiais. O homem sorriu. Tome seu café, Casey, disse Molly. Você é um cara legal, mas não sai daqui enquanto a Armitage não terminar o que tem a dizer. Ela sentou de pernas cruzadas num futon de seda e começou a desmontar a arma de dardos, sem se dar ao trabalho de olhar para ela. Espelhos gêmeos o rastrearam enquanto ele ia até a mesa e enchia de novo sua xícara. Novo demais para lembrar da guerra, não é, Casey? Armitage passou a mão grande por seus cabelos castanhos cortados rente. Um bracelete de ouro maciço reluziu no seu pulso. Leningrado, Kiev, Sibéria. Nós inventamos você na Sibéria, Casey. Isso deveria significar alguma coisa para mim? Scream Fist, Casey. O punho penetrante. Você já ouviu falar? Foi o tipo de operação, não foi? Tentaram queimar um Nexus russo com vírus. Ouvi falar. E ninguém escapou. Subitamente ele sentiu a tensão no ar. Armitage caminhou até a janela e olhou para a Baía de Tóquio. Não é verdade. Uma unidade conseguiu voltar a Helsinki, Casey. Casey deu de ombros e tomou um gole de café. Você é um cowboy de console. Os protótipos dos programas que você usa para craquear bancos industriais foram desenvolvidos para o Scream Fist, para o ataque ao nexo de computação de Kerensky. O módulo básico era um microleve Nightwing, um piloto, um deck de matriz, um jockey. Estávamos rodando um vírus chamado Toupeira. A série Toupeira foi a primeira geração de programas de intrusão de verdade. Icebreakers, quebra-gelos, disse Casey sobre a borda da caneca vermelha. O nome vem de ICE, Intrusion Countermeasures Electronics, contramedidas eletrônicas de intrusão. O problema, meu camarada, é que eu não sou mais jockey, então acho que vou nessa. Eu estava lá, Casey. Eu estava lá quando inventaram a sua espécie. Você tem zero a ver comigo e minha espécie, amigão. Você tem grana suficiente para contratar Hazel Girls a peso de ouro para me arrastar até aqui, e só. Eu nunca mais vou acessar nenhum deck. Nem para você, nem para mais ninguém.
Ele foi até a janela e olhou para baixo. É lá que vivo agora. Nosso perfil diz que você está tentando induzir a cidade a matá-lo quando você não estiver olhando. Perfil? Nós construímos um modelo detalhado. Fizemos uma extrapolação para cada um dos seus nicks e rodamos um perfil superficial em alguns software militares. Você é suicida, Case. O modelo dá a você um mês no máximo. E nossa projeção médica diz que vai precisar de um pâncreas novo daqui a um ano. Nós. Ele encarou os olhos azuis esmaecidos. Nós quem? O que você diria se eu lhe dissesse que poderíamos corrigir seu dano neural, Case? De repente, Armitage parecia ser feito de um bloco de metal, inerte e enormemente pesado, uma estátua. Agora Case sabia que aquilo era um sonho e que dali a pouco ele acordaria. Armitage não falaria mais nada. Os sonhos de Case sempre acabavam nesses frames congelados, e este sonho também estava para acabar agora. Barulho da porra. O que você disse, Case? Case olhou para a baía lá fora e estremeceu. Eu diria que você está falando merda. Armitage fez que sim. E depois perguntaria quais seriam seus termos. Não muito diferentes daqueles com os quais você está acostumado, Case. Deixa o cara dormir um pouco, Armitage. Molly disse do futon onde estava sentada, os componentes da pistola de dardos espalhados sobre a seda como um quebra-cabeça sofisticado. Ele está caindo aos pedaços. Termos, disse Case. E agora? Agora. Ele ainda estava tremendo. Não conseguia parar de tremer. A clínica não tinha nome. Era visivelmente cara, um aglomerado de pavilhões sofisticados separados por pequenos jardins formais. Ele se lembrou do lugar da rodada que fizera em seu primeiro mês em Shiba. Apavorado, Case? Você está apavorado mesmo. Era domingo à tarde e ele estava com Molly em uma espécie de pátio. Pedregulhos brancos, um canteiro de bambus verdes, cascalho preto formando ondas feitas como um ancinho. Um jardineiro, uma coisa que parecia um grande caranguejo de metal, estava cuidando dos bambus. Vai dar certo, Case. Você não faz ideia do tipo de material que o Armitage tem. Tipo, ele vai pagar para esses neurocaras para consertarem você com o programa que está dando a eles para dizer como fazerem isso. Ele vai colocá-los 3 anos à frente da concorrência. Você faz alguma ideia do quanto isso vale? Ela enfiou os polegares nos passadores de cinto de seus jeans de couro e ficou balançando para frente e para trás nos saltos laqueados das botas de cowboy cor de cereja. Os bicos finos das botas tinham chapas de prata mexicana reluzente. As lentes eram mercúrio vazio, que olhavam para ele com uma calma insetoide. Você é samurai de rua, disse. Há quanto tempo está trabalhando para ele? Uns 2 meses. E antes? Para outra pessoa. Sou uma profissional, sabia? Ele assentiu. Gozado, Case. Gozado o quê? É como se eu te conhecesse. Aquele perfil que ele conseguiu. Eu sei como você é programado. Você não me conhece, minha irmã. Você é legal, Case. Você só teve azar. E ele? Ele é legal, Molly? O caranguejo robô se moveu na direção deles, selecionando seu caminho sobre as ondas de cascalho. Sua carapaça de bronze poderia ter 1000 anos de idade. Quando chegou a 1 metro das botas dela, disparou um feixe de luz e, então, parou por um instante, analisando os dados obtidos. O que sempre penso primeiro, Case, é no meu próprio rabo. O caranguejo havia alterado seu curso para evitá-la, mas ela o chutou com uma precisão perfeita, a pontinha de prata da bota fazendo clang na carapaça. A coisa caiu de costas, mas as patinhas de bronze logo a endireitaram novamente. Case sentou-se nos pedregulhos, bagunçando a simetria das ondas de cascalho com as pontas dos sapatos. Ele começou a procurar cigarros nos bolsos. Na sua camisa, disse ela.
Quer responder a minha pergunta? Ele pescou um Iehuan amassado do maço e ela o acendeu com uma placa fininha de aço alemão que parecia pertencer a uma mesa cirúrgica. Bom, vou te dizer mais. E antes não era assim. E está recebendo mais toda hora. Case notou uma certa tensão em volta da boca de Molly. Ou talvez alguma parada esteja por dentro dele. Ela deu de ombros. Como assim? Não sei direito. O que eu sei é que não sei para quem a gente está realmente trabalhando. Ele ficou encarando os espelhos gêmeos. Ao deixar o Hilton no sábado de manhã, voltara ao Chip Hotel e dormira por 10 horas direto. Depois deu uma longa caminhada sem o menor sentido ao longo do perímetro de segurança do porto, vendo as gaivotas voarem em círculos além das grades de metal. Se ela o seguira, havia feito um ótimo trabalho. Ele evitou a Night City. Ficou no caixão esperando a Armitage ligar. Agora esse pátio silencioso, tarde de domingo, essa garota com corpo de ginasta e mãos de feiticeira. Pode entrar agora, senhor. O anestesista está esperando para conhecê-lo. O técnico se curvou, virou e tornou a entrar na clínica, sem esperar para ver se Case o seguiria. Cheiro de aço frio. Uma carícia de gelo na espinha. Perdido, tão pequeno no meio daquela escuridão, mãos ficando frias, imagem corporal desaparecendo por corredores de céu de televisão. Vozes. Então, o fogo negro encontrou os tributários ramificados dos nervos. Dor além de qualquer coisa que já tenha recebido o nome de dor. Fique quieto, não se mexa. E Hatz estava ali, e Linda ali. Wage e Lunizone também. 1000 rostos da floresta de neon, marinheiros e marginais e putas. Onde o céu é de prata envenenada, além de grades de metal e da prisão do crânio. Não se mexa, cacete. Onde o céu desaparecia, passando de estática sibilante para a não cor da matriz, e ele vislumbrou num relance o shuriken, suas estrelas. Para, Case, eu preciso achar sua veia. Ela estava sentada no peito dele, uma seringa flexível de plástico azul numa das mãos. Se você não ficar parado, vou cortar sua garganta, caralho. Você ainda está cheio de inibidores de endorfina. Ele acordou e viu que ela estava deitada ao seu lado no escuro. O pescoço dele estava quebradiço, como se estivesse cheio de gravetos. Um pulso constante de dor descendo pelo meio de sua coluna vertebral. Imagens se formavam e se reformavam. Uma montagem tremeluzente das torres e de cúpulas de Fuller rasgadas no sprawl. Figuras enevoadas andando em sua direção na sombra, debaixo de uma ponte ou passagem de carros. Case. É quarta, Case. Ela se mexeu, rolando para o lado, e estendendo a mão para ele. Um seio roçou seu antebraço. Ele ouviu quando ela rasgou o selo de alumínio de uma garrafa de água e tomou um gole. Aqui, ela colocou a garrafa na mão dele. Eu posso ver no escuro, Case. Microcanais amplificadores de imagem nos meus óculos. Que dor nas costas. Foi porque eles substituíram seus fluidos por aí. Trocaram seu sangue também. O sangue foi porque você recebeu um pâncreas novo na jogada. E um remendo de tecido novo no seu fígado. A coisa dos nervos eu não sei. Injeções pra cacete. Não precisaram abrir nada para o show principal. Ela voltou a se deitar ao lado dele. São 2h43 da manhã, Case. Eu tenho um display embutido no meu nervo óptico. Ele se sentou e tentou tomar um gole da garrafa. Engasgou, tossiu e espirrou água morna no peito e nas coxas. Preciso acessar um deck, ele se ouviu dizer. Estava tateando à procura das roupas. Eu preciso saber. Ela riu. Mãos pequenas e fortes seguraram seus antebraços. Desculpa, Picão. Tem de esperar 8 dias.
Seu sistema nervoso despencaria no chão se você se plugasse agora. Ordens do médico. Além do mais, eles acham que deu certo. Vão checar você daqui a 1 ou 2 dias. Onde é que a gente está? Em casa, Chip Hotel. E o Hermitage? No Hilton, vendendo colares para os nativos ou coisa do gênero. Vamos sair daqui em pouco tempo, cara. Amsterdã, Paris. Depois voltamos para o Sprawl. Ela tocou o seu ombro. Vire de lado, eu faço uma massagem das boas. Ele deitou de bruços, braços esticados para frente, as pontas dos dedos tocando as paredes do caixão. Ela se encaixou em cima da nuca, ajoelhada na espuma sintética, o jeans de couro frio contra sua pele. Os dedos dela roçaram seu pescoço. Por que é que você não está no Hilton? Ela respondeu esticando a mão para trás no meio das coxas dele e envolvendo suavemente seu saco entre o polegar e o indicador. Ficou assim por um minuto no escuro, ereta em cima dele, a outra mão no seu pescoço. O couro dos seus jeans rangia devagar com o movimento. Casey se mexeu, sentindo a ereção na espuma sintética. Sua cabeça latejava, mas a sensação de pescoço quebradiço diminuiu. Ele se levantou apoiado num dos cotovelos, rolou de costas, tornou a afundar contra a espuma, puxando-a para baixo, lambendo seus seios, mamilos pequenos e durinhos, deslizando molhados contra o seu rosto. Encontrou o zíper dos jeans de couro e puxou a calça para baixo. Tudo bem, ela disse. Eu enxergo. Som de jeans sendo tirado. Ela lutou ao lado dele até conseguir chutá-los para longe. Passou uma perna por cima dele e ele tocou seu rosto. A dureza inesperada das lentes implantadas. Não, disse ela. Digitais. Agora ela estava em cima dele novamente. Pegou a mão dele e a fechou em cima dela, o polegar ao longo da fenda de suas nádegas, os dedos abrindo os lábios da vagina. Quando ela começou a se abaixar, as imagens voltaram pulsantes, os rostos, fragmentos de neon chegando e recuando. Ela desceu toda e as costas dele arquearam convulsivamente. Ela o cavalgou assim, sendo empalada, apertando-o mais e mais, até que os dois gozaram, o orgasmo dele explodindo azul em um espaço sem tempo, uma vastidão igual à matriz, onde os rostos eram tiras de papel que desciam voando por corredores de furacões, e a parte interna das coxas dela era forte e úmida contra seus quadris. Tá porra. Naninsei, uma versão mais tênue da multidão, a versão dia de semana, repetiu os movimentos da dança. Ondas de som rolavam dos flippers e dos salões de pachinko. Casey deu uma olhadela no chat e viu Zone tomando conta de suas garotas no crepúsculo quente e com um cheiro de cerveja. Hats estava no bar. Viu hoje, Hats? Esta noite não. Hats ergueu a sobrancelha ao ver mole. Se você ouvir, diga a ele que conseguiu dinheiro. A sorte está mudando, meu artista? Cedo demais para dizer. Bom, preciso ver esse cara, disse Casey, vendo o reflexo nos olhos dela. Tenho que cancelar o negócio. A Armitage não vai gostar se eu deixar você longe das minhas vistas. Ela ficou em pé logo embaixo do relógio derretido de Diane, as mãos nos quadris. O cara não vai falar comigo se você estiver lá. Caguei pro Diane. Ele sabe se cuidar. Mas conheço gente por aí que vai dançar se eu sair assim de Shiba sem mais aquela. É gente minha, entende? A boca dela endureceu. Ela balançou a cabeça. Tenho pessoal em Singapura, conexões com Tóquio, em Shinjuku e Asakusa. E eles vão dançar, entendeu? Mentiu, a mão no ombro da jaqueta preta dela. 5 minutos. Pelo seu relógio, ok? Não estou sendo paga para isso. Você ser paga uma coisa. Eu deixar amigos delas morrerem porque você leva suas instruções demais ao pé da letra
é outra inteiramente diferente. Mentira. Amigos leais do caralho. Você vai lá dentro para checar a gente com seu muambeiro. Ela colocou um pé sobre a mesinha de café Kandinsky coberta de poeira. Ah, Casey, meu rapaz. Parece que sua companheira é definitivamente armada, além de ter uma boa quantidade de silício na cabeça. Do que se trata exatamente? A tosse fantasma de Diane parecia pender no ar entre os dois. Espera um instante, Julie. De qualquer maneira, vou entrar ali sozinho. Pode ter certeza disso, meu filho. Eu não aceitaria de outra maneira. Ok, disse ela. Vai. Mas 5 minutos. Mais do que isso, eu vou entrar e esfriar esse seu amigo engomadinho permanentemente. E, já que você vai entrar lá, tente descobrir mais uma coisa. O quê? Por que estou lhe fazendo esse favor? Ela se virou e saiu, passando pelos módulos brancos de gengibre em conserva, empilhados. Está andando com companhias mais estranhas do que de costume, Casey? Julie perguntou. Julie, ela já foi. Quer me deixar entrar? Por favor, Julie. As travas se abriram. Devagar, Casey, disse a voz. Liga as coisas aí, Julie. Todo o equipamento da mesa, disse Casey, sentando-se na cadeira giratória. Ele está sempre ligado. Diane disse calmo, tirando uma arma de trás do mecanismo aparente de sua velha máquina de escrever mecânica e apontando-a cuidadosamente para Casey. Era uma Belly Gun, um revólver Magnum com um cano cerrado quase até o final. Parte da frente da proteção do gatilho havia sido cortada e o cabo amarrado com o que parecia fita crepe velha. Casey achou que aquilo parecia muito estranho nas mãos ousadas e bem tratadas de Diane. Só estou me cuidando, você compreende? Nada pessoal. Agora me diga o que você quer. Preciso de uma aula de história, Julie. E um perfil de uma pessoa. O que está rolando, meu filho? A camisa de Diane era de algodão listrado, o colarinho branco e rígido como porcelana. Julie. Eu estou rolando para fora daqui. Fui. Mas me faça esse favor, pode ser? Perfil de quem, meu filho? O nome Gaijin de Armitage. Suíte no Hilton. Diane colocou a pistola em cima da mesa. Fique parado, Casey. Ele digitou alguma coisa no mini terminal. Parece que você sabe tanto quanto minha rede, Casey. Esse cavaleiro parece ter um esquema temporário com Yakuza. E os filhos do Crisântemo de Neon têm maneiras de bloquear seus aliados de gente como eu. Eu não aceitaria de outra maneira. Agora, a aula de história. Você disse história. Ele tornou a pegar a arma, mas não a apontou diretamente para Casey. Que tipo de história? A guerra. Você esteve na guerra, Julie? A guerra. O que há para se saber? Ela durou 3 semanas. Scream Fist. Famoso. Eles não ensinam história hoje em dia? Foi um grande jogo de futebol político pós-guerra. É isso que foi. Um Watergate completo, de cabo a rabo. Seus militares, Casey. Seus militares dos Prowl em... Onde foi? McLean? Nos bunkers, aquela coisa toda. Um grande escândalo. Desperdiçaram uma boa quantidade de carne fresca patriota para testar uma nova tecnologia. Eles conheciam as defesas russas. Descobriram depois. Sabiam sobre os PENs, as armas de pulso eletromagnéticos. Mandaram esses sujeitos a si mesmos, só para ver. Jane deu de ombros. Alvos fáceis para os Ivans, os russos. Alguns desses sujeitos conseguiram escapar? Jesus, disse Jane. Faz tanto tempo. Mas acho que alguns conseguiram. Uma das equipes. Pegaram uma aeronave SOV. Helicóptero, você sabe? Voaram com ele até a Finlândia. Não tinham os códigos de entrada, claro, e destruíram as forças de defesa finlandesas no processo. Forças especiais, Jane fungou. Uma confusão dos diabos. Casey fez que sim com a cabeça. O cheiro de gengibre em conserva era devastador. Passei a guerra em Lisboa, sabia? Disse Jane, colocando a arma sobre a mesa. Um lugar lindo, Lisboa.
Você estava nas Forças Armadas, Julie? Não, mas vi alguma ação. Julie sorriu seu sorriso rosa. É maravilhoso o que uma guerra pode fazer pelos mercados. Valeu, Julie. Te devo uma. Não, Case. E adeus. E mais tarde ele diria a si mesmo que a noite no Sami havia lhe parecido errada desde o começo, que mesmo enquanto seguia mole ao longo daquele corredor, arrastando os pés por uma camada pegajosa de ingressos rasgados e copinhos de isopor, ele já havia sentido isso. A morte de Linda, esperando. Eles haviam ido até o Namban depois de Diane e pago a dívida dele para o Wade com um rolo dos Neo-Ienes de Armitage. O Wade gostou. Seus ajudantes não gostaram tanto, e Molly ficou sorrindo ao lado de Casey com uma espécie de intensidade feroz, cheia de tesão. Obviamente desejando que um deles fizesse um menor movimento. Depois, ele a levou de volta ao chat para uma bebida. Está perdendo seu tempo, cowboy, disse Molly, quando Casey tirou um octógono do bolso de sua jaqueta. Como assim? Quer um? Ele estendeu a pílula para ela. Seu pâncreas novo, Casey, e esses plugs no seu fígado. Armitage mandou projetá-los para desviar essa merda. Ela bateu com a unha bordô no octógono. Você é bioquimicamente incapaz de ficar doidão com anfetaminas ou cocaína. Merda, ele disse. Olhou para o octógono e depois para ela. Pode comer. Pode comer uma dúzia, não vai acontecer nada. Ele comeu. Nada aconteceu. 3 cervejas mais tarde, ela estava perguntando a Hatz sobre as lutas. Samis, disse Hatz. Dispenso, disse Casey. Ouvi dizer que eles se matam lá. 1 hora mais tarde, ela estava comprando ingressos de um tailandês magricelo de camiseta branca e shorts bag de rugby. Os Samis eram uma cúpula inflável atrás de um armazém no porto, um material cinza bem esticado e reforçado com uma rede de cabos finos de aço. O corredor, com uma porta de ar improvisada que conservava o diferencial de pressão que mantinha a cúpula de pé. Anéis fluorescentes estavam atarrachados ao teto de compensado em intervalos regulares, mas a maioria estava quebrada. O ar era úmido e denso, com um cheiro de suor e concreto. Nada disso preparou para a arena. A massa. O silêncio tenso. As marionetes gigantes de luz sob a cúpula. O concreto se inclinava em degraus até uma espécie de palco central. Um círculo elevado com um ringue reluzente de equipamento de projeção. Nenhuma luz, a não ser os hologramas que se deslocavam e piscavam sobre o ringue, reproduzindo os movimentos dos 2 homens abaixo. Extratos de fumaça de cigarro subiam das arquibancadas, vagando até bater em correntes criadas pelos ventiladores, que davam suporte à cúpula. Nenhum som, a não ser o murmúrio baixinho dos ventiladores e a respiração amplificada dos lutadores. Cores refletidas fluíam pelas lentes de Molly, enquanto os homens andavam em círculos pelo ringue. Os hologramas eram magnificações da potência de 10. Nessa escala, as facas que seguravam tinham pouco menos de 1 metro de comprimento. A pegada do lutador de faca é a pegada do esgrimista, que ele lembrou. Os dedos curvados, o polegar alinhado com a lâmina. As facas pareciam se mover por vontade própria, deslizando com uma falta ritual de urgência pelos arcos e passos de sua dança, ponta passando por ponta, enquanto os homens esperavam por uma abertura. O rosto virado para cima de Molly estava tranquilo e parado, observando. Vou pegar uma comida pra gente, disse Casey. Ela concordou com a cabeça, absorta na contemplação da dança. Ele não gostava daquele lugar. Deu meia volta e voltou para as sombras. Escuro demais. Quieto demais. A massa, ele viu, era em sua maior parte japonesa. Não era a multidão típica da Night City. Era uma multidão urbana. Techs das arqueologias. Ele supôs que isso queria dizer que a arena tinha a aprovação de alguma comissão recreativa corporativa. Por um instante, ficou se perguntando como seria isso.
trabalhar por toda a sua vida para uma Zaibatsu, moradia da empresa, hino da empresa, funeral da empresa. Ele fez o círculo quase completo da cúpula antes de encontrar as barracas de comida. Comprou yakitori em pratinhos e 2 copões encerados de cerveja. Olhando para os hologramas no alto, viu que o peito de uma das figuras estava manchado de sangue. Um molho marrom espesso transbordou dos pratinhos e sujou seus dedos. 7 dias e ele iria se conectar. Se fechasse os olhos agora, veria a matriz. Sombras se retorceram quando os hologramas giraram em sua dança. Então, o medo começou a se tornar um nó entre suas omoplatas. Um fio fino de suor desceu por suas costelas. A operação não deu certo. Ele ainda estava ali, ainda era carne. Não havia mole nenhuma esperando com seus olhos travados nas facas que giravam. Não havia ermitagem nenhuma esperando no Hilton com passagens e um passaporte novo e dinheiro. Tudo isso era um sonho, uma fantasia patética. Lágrimas quentes borraram sua visão. Um esguicho de sangue de uma jugular num jato vermelho de luz. E agora a massa gritava e se levantava, gritava, enquanto uma das figuras desabava, e o holograma desvanecia, tremeluzindo. Uma ameaça crua de vômito na sua garganta. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Abriu-os e viu Linda ali passar por eles, seus olhos cinzentos cegos de medo. Ela usava o mesmo macacão francês e sumiu nas sombras. Puro reflexo descerebrado. Jogou a cerveja galinha no chão e saiu correndo atrás dela. Poderia ter gritado seu nome, mas não tinha certeza. Após a imagem de uma linha fina com um fio de cabelo de luz vermelha. Concreto queimado debaixo das solas finas de seus sapatos. Os tênis brancos dela faiscando em flashes, perto da parede curva agora, e novamente a linha fantasma do laser marcada a fogo em seu olho, balançando em sua visão enquanto ele corria. Alguém o fez tropeçar. Ele ralou as palmas das mãos no concreto. Ele rolou e chutou, mas não atingiu nada. Um garoto magro, cabelos louros espetados, iluminado por trás de uma nuvem arco-íris, estava se curvando sobre ele. Sobre o palco, uma figura se virou, a faca erguida bem no alto para a multidão que ia ao delírio. O garoto sorriu e sacou uma coisa da manga. Uma navalha esculpida em vermelho quando um terceiro raio piscou atrás deles, na escuridão. Casey viu a navalha mergulhando para sua garganta, como a varinha de um rabdomante. O rosto foi apagado numa nuvem que zumbia de explosões microscópicas. Os dardos de mole a 20 rajadas por segundo. O garoto tossiu uma vez, convulsivamente, e caiu atravessado em cima das pernas de Casey. Ele estava andando na direção das barracas, na direção das sombras. Olhou para baixo, esperava ver aquela agulha rubi emergindo de seu peito. Nada. Ele a encontrou. Ela estava jogada aos pés de uma pilastra de concreto, os olhos fechados. Cheiro de carne cozida. A multidão cantava o nome do vencedor. Um vendedor de chope limpava as torneiras com um trapo preto. De algum jeito, um dos tênis brancos havia saído do pé dela e estava ao lado de sua cabeça. Siga a parede, curva de concreto, mãos nos bolsos. Continue andando. Passe por rostos que não olham, cada olho levantando para a imagem do vencedor sobre o ringue. Uma vez um rosto europeu vincado dançou no brilho de um fósforo, lábios chupando a ponta curva de um cachimbo de metal. Cheiro acre de haxixe. Casey continuou andando, sem sentir nada. Casey. Os espelhos dela emergiram das sombras mais profundas. Você está legal? Alguma coisa gemeu e gorgolejou na escuridão atrás dela. Ele balançou a cabeça em negativa. A luta acabou, Casey. Está na hora de ir para casa. Ele tentou passar por ela, de volta à escuridão, onde havia alguma coisa morrendo. Ela o deteve com a mão no peito. Amigos de seu amigo íntimo.
Mataram sua garota para você. Você não tem saído muito bem com amigos nessa cidade, tem? Conseguimos um perfil parcial daquele velho filho da puta quando pegamos você, cara. Ele frita qualquer um por um punhado de neons. Aquele lá de trás disse que chegaram até ela quando ele estava tentando repassar sua RAM. Saia mais em conta para eles matá-lo e pegar o negócio. Poupava um pouco de dinheiro. Peguei o que tinha o laser e fiz com que me contasse tudo. Coincidência a gente estar aqui, mas precisava me certificar. A boca dela era dura, lábios pressionados formando uma linha fina. Casey sentia como se seu cérebro tivesse sofrido um descarrilamento. Quem? Ele disse. Quem os enviou? Ela entregou a ele um saquinho de gengibre em conserva com respingos de sangue. Ele viu que as mãos dela estavam pegajosas de sangue. Lá nas sombras, alguém fez sons molhados e morreu. Depois da checagem pós-operatória na clínica, Molly o levou até o porto. Armitage estava esperando. Ele havia alugado um hovercraft. A última coisa que Casey viu de Shiba foram os ângulos negros das arcologias. Depois, uma neblina se fechou sobre a água escura e os cardumes flutuantes de dejetos.